Shalom, queridos. Queria chamar a Laila aqui, pastora, amiga, companheira de oração. Já estive lá na igreja dela ministrando, foi uma benção. Eu convidei ela hoje para estar aqui porque eu senti da parte de Deus que ela tinha algo a nos compartilhar e eu sei que o Senhor já colocou no seu coraçãozinho. Amém? Amém? Você pode estender sua mão para a gente estar orando, abençoando? Pai, aqui está a sua filhinha. Senhor, tu mesmo quem a trouxe aqui. É desejo do teu coração de trazê-la aqui, Senhor. E sei, Senhor, que tu já compartilhou com ela aquilo que tu tens para nós. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor colocou na vida da tua filha para compartilhar conosco, Senhor. E que nós possamos, Senhor, receber no nosso coração, cair essa semente no nosso coração e que ela venha frutificar. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Sou a pastora Laila, da Igreja Comunidade Cristã da Vila Cosmos. Antes de eu começar a minha palavra, eu quero dizer que a última vez que eu estive aqui, penúltima, porque eu vim no chá de mulheres. E meu esposo veio trazer uma palavra, ministrar um domingo para vocês. E foi muito bom estar aqui, sempre é bom estar com os nossos irmãos, pastor Wellington Ribeiro. E quando nós estivemos aqui no final, que nós fomos orar pelas pessoas, antes de ir embora, o pastor Milton liberou um decreto. Eu acredito nos decretos. Quando Deus fala, nós temos que acreditar. Nós não podemos duvidar. E ele falou assim: vai comprar sem ter dinheiro e vai fazer faculdade quem não tem como pagar. Digo para vocês, estou fazendo faculdade. Naturalmente, eu não tinha como. Eu estava, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Quando eu botei o pé e ele liberou o decreto, eu falei, eu vou, é agora. E tudo, Deus colocou a mão, colocou no lugar certo, cooperou e aconteceu. E hoje eu sou estudante, universitária. Então é muito importante nós estarmos ligados aos decretos, que é liberado. E se nós estamos aqui, é porque nós precisamos desse decreto. Se eu estou aqui hoje, independente de eu ser de outro lugar, eu preciso desse decreto. Porque se a minha vida está nas mãos dele, ele sabe qual decreto ele vai liberar e ele sabe me posicionar onde eu devo estar. Ah, isso aqui não é para mim, não, é para o irmão, não é para você. Se você está aqui, é para você também. De alguma maneira, mesmo que você não compreenda, que você não entenda, é para você. Toma posse, porque eu saí daqui tomando posse e está acontecendo. Isso, eu estou casada, vou apresentar. Tenho 2 filhos, o Benjamin e a Jéssica, que o Benjamin também é outro testemunho do pastor Milton, que foi o único pastor, antes de eu ter filho, que meteu a mão na minha barriga, orou, e nada faltou até hoje, vai fazer 2 anos. Então a gente tem que crer nas palavras dos homens de Deus. Nós temos que crer, mas é verdade, a gente tem que falar as coisas que acontecem. Ele está rindo, mas é verdade, porque às vezes a gente fica tão preso a alguns tipos de falhas que a gente não vê o potencial, o poder de Deus na vida das pessoas. Ou de um, ou de outro. Ah, eu conheço intimamente, ele tem aquele defeito, então para mim não serve. Deus usou a mula. Deus me usa porque não vai usar o outro. Então todos nós temos defeito. E esses defeitos não podem impedir o agir de Deus através dos nossos irmãos para nós. Amém? Eu gostaria de compartilhar a palavra com vocês. Nós vamos fazer a leitura de Atos 6 e 7. Conforme eu for falando, eu vou lendo com vocês. Atos 6 e 7, 2 capítulos. Isso. Antes, eu gostaria de fazer algumas perguntas a vocês. Um momento de reflexão. Eu tenho 5 perguntas que eu vou estar respondendo com vocês durante a ministração. Uma é, como estamos hoje? Pensa aí como você está hoje. Como você me responderia isso? 2, estou dentro do propósito de Deus? 3, do que eu estou cheio? 4, qual é a minha fonte? E 5, para onde eu estou olhando? Pensem nessas 5 perguntas. Se alguém quiser anotar, eu repito.
Vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre Estevão. Em Atos 6, eu vou pedir desculpa antes, porque eu tenho um probleminha nas cordas vocais, então toda hora dá uma falhazinha. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eu vou ter que pegar a água. Para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e sabedoria, ao qual encarregaremos deste serviço. Então vamos lá. Nós, como igreja, que somos pessoas singulares, cada um tem a sua maneira de ser, vivemos o quê? Numa coletividade, correto? Eu penso de uma maneira, você pensa de outra maneira, o irmão pensa de outra maneira. E nós vivemos em coletividade. Então nós temos que nos unir para as coisas fluírem e deixar as nossas vontades um pouquinho de lado. Então, nessa época, Atos 6, o que aconteceu? Começaram os problemas. Não é verdade? E aqui eu vou dizer para vocês, às vezes nós encontramos até dificuldade de responder a primeira pergunta: como eu estou hoje? Mediante a tantas circunstâncias, tantos problemas que a gente enfrenta, aí a gente diz assim, deixa eu ver. Se for dependendo da minha fé, eu estou bem. Se for dependendo da minha conta bancária, não estou, não. Se for dependente da saúde, eu estou bem. Aí a gente começa a balancear na nossa cabeça. O que eu vou responder? Mediante ao quê? Boto tudo, peso? Qual é a resposta que eu tenho para dar da primeira pergunta? Como eu estou hoje? Cansada? Como eu estou hoje? Fadigado? Com peso? Abalado? Com amargura? Enfermo da alma? Doente? E nós começamos a pensar, passa um filme quando alguém pergunta isso. Como você está hoje? Ou você diz um bem para criar um bloqueio, ou começa a passar aquele filme. O que eu respondo hoje? Nesse exato momento? Nesse minuto que é para responder? Deixa eu pensar. E diante a tantas dificuldades da nossa vida, a gente fica com dificuldade de responder uma simples pergunta, que é muito fácil de responder. Mas a melhor forma de responder essa primeira pergunta, como eu estou hoje, é respondendo a minha segunda pergunta. Eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida? Porque se eu estou dentro do propósito de Deus para a minha vida, eu estou bem. Independente das circunstâncias que eu me encontro. Independente se eu estou na fartura ou estou na escassez. Independente se eu estou nos altos montes ou se eu estou passando pelo deserto. Se eu estou no propósito de Deus, eu estou bem. Quando eu estou no propósito, as minhas circunstâncias não afetam o que tem dentro de mim. Quando eu estou bem, eu posso estar na luta, mas eu estou bem. Porque se eu estou no propósito, eu entendo que aquilo faz parte. Eu entendo que aquilo é necessário. Eu entendo que tudo está na mão dele. Porque se eu estou no propósito, eu estou no lugar que eu devo estar. Se eu estou no propósito de Deus, eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça. Então fica muito mais fácil responder a primeira pergunta, não fica? Como você está hoje? Ai, estou meio assim, estou meio assado, mas você está no propósito? Ih, não sei. Não sei mesmo, sabe? Estou meio perdida. Não sei para onde eu estou indo. Estou fazendo uma coisa, mas eu não sei se é para fazer. Estou naquele lugar e não sei se é para tratar. Geralmente, quando nós não sabemos responder a primeira, nós não sabemos responder a segunda. Porque a segunda nos dá segurança. A segunda nos dá certeza. A segunda traz a convicção necessária para eu levantar de manhã e viver bem aquele dia. A segunda pergunta, ela vai definir todo o restante da minha vida.
ela vai definir todo o restante da minha semana, do meu mês, de como vai ser. Então, Atos 6. Em Atos 6, começa a contar o quê? O crescimento da igreja. Estamos crescendo, não estamos? Não tem um decreto liberado? Caíram as muralhas? Estamos crescendo. Não estão vendo ainda, mas está chegando. Estamos crescendo. Estamos como em Atos 6, crescendo. Só que com o crescimento vem o quê? Trabalho, contratempo, esforço, suor, dormir um pouco menos, às vezes para orar, interceder, às vezes para visitar o irmão que está precisando, às vezes para ensinar o novo que está chegando. Então nós precisamos nos esforçar. Então em Atos 6, os líderes da igreja decidem o quê? Estamos tendo problemas. Olha, se em Atos 6, na igreja primitiva teve problema, não espere uma perfeição aqui. Porque se lá na primeira teve, aqui vai ter também. Na minha também vai ter. Se tiver algum visitante na outra também vai ter. Quem está vendo pelo vídeo também vai ter. Porque somos homens, somos falhos, temos necessidades. E às vezes a gente fica em casa com a nossa necessidade. Ai, Deus não revelou a minha necessidade para ninguém. Vai lá e conversa com o teu líder. Vai lá. Não acha que ele não é um homem de Deus porque Deus não revelou o teu problema. Vai lá, bate na porta e diz, pastor, preciso de ajuda. Então começaram os problemas na igreja. O que eles decidiram? Precisamos de homens. Homens o quê? De boa reputação, cheios do Espírito e sabedoria. Para quê? Para quê? Para cuidar dos problemas. Eu vim conversando com a diaconisa Ângela, que é tremenda a vida de Estevão. Um homem cheio do poder. Vocês vão ver no estudo inteiro. Queriam ele para quê? Resolver problemas. Poxa, pastor, eu oro, eu jejuo, sinto Deus na minha vida, eu estou crescendo total. Pastor Milton me chamou para uma reunião na casa dele. Irmão, a partir de hoje você cuida da cantina. Vou sair da igreja. Por que eu vou sair da igreja? Vou sair da igreja porque eu estou cheia de poder, oro, jejuo, busco de madrugada e o pastor me chamou para a cantina. Voltemos a Estevão. Estevão, boa reputação, cheio do Espírito e sabedoria, até aqui. No final tem mais. Até aqui. Foi chamado para quê? Distribuição de comida. Ajudar as viúvas. Servir. Cuidar dos problemas. A posição que eu estou não modifica o que tem que ter dentro de mim. Eu tenho que ter limpando o chão ou pregando a palavra. Em todo o tempo. Então vamos. Estevão aceitou. Estevão, homem de Deus. Estevão, cheio do Espírito. Eu imagino que Estevão, no decorrer da vida dele, ele devia passar mais tempo no chão do que fazendo qualquer coisa. Porque ele era cheio. Homem de poder. E quanto a nós, os líderes se consagrariam ao quê? A oração e a palavra. E, mas o pastor vai ficar lá orando, estudando a palavra, e eu vou vir aqui trabalhar? Irmão, para cada um, Deus tem um chamado. E Deus não vai dar uma porção maior dele para quem está na palavra. Ele vai dar uma porção exata para quem está no propósito. Para quem está no propósito. Seja na cantina, seja limpando o banheiro, seja servindo aqui, seja na portaria recebendo com amor, porque se você está cheio, o visitante volta todo domingo. Se você, quando limpa a igreja, já pensou, você limpa a igreja, deixa um bilhetinho aqui para um visitante que chegar. Uma cartinha. Tu acha que ele não vai sentir o amor do Pai por ele? Vai. Lembra disso, não importa onde você está trabalhando. O que importa é você estar no propósito. Bem? Apareceu, agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé
e do Espírito Santo. No versículo 6, apresentaram-nos perante aos apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Para você ver como servir é maravilhoso. Eles receberam imposição de mãos para servir. Cheio do Espírito Santo, chegou diante da liderança para receber algo novo. Para quê? Para servir. Para cuidar da distribuição de comida. Tudo que é de Deus é de suma importância. Tudo que é do reino é prioridade. Tudo que é do reino é poderoso. Não importa a posição, importa você no propósito. Amém? Então vamos lá. No versículo 7, crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então o que acontecia? Cada um dentro do seu propósito, crescia a palavra de Deus e se multiplicava o número de discípulos. Se eu estou no propósito, fazendo a minha parte, se o pastor, a pastora, o diácono, a diaconisa, o profeta, cada um está fazendo a sua parte, a igreja vai crescer. A igreja vai romper. Já está desatado. Então eu preciso o quê? Está dentro do meu propósito. Amém? Estevão, cheio de graça e poder, versículo 8, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Espera aí. Gente, Estevão não foi chamado para cuidar da distribuição do alimento? Cuidar da viúva. O que ele estava fazendo? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Alguém compreendeu? Eu preciso estar aqui para fazer grandes sinais e prodígios? Não. Eu posso estar limpando o chão e fazendo grandes sinais e prodígios. Eu posso dar o café da manhã dos moradores de rua e estar cheio do Espírito Santo, cheio do poder. Versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga. Então começaram a discutir com Estevão. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Aqui. Não vou dizer eu vem comigo igual a minha filha, não. Que ela agora está com essa mania de vem comigo. Vamos lá. Estevão, sinais, prodígios, cheio do Espírito Santo. Estão comigo? O que aconteceu? Começaram a vir contra Estevão. E aí? Outra coisa que eu quero dizer para vocês. As lutas não definem você está dentro ou fora do propósito. O que define você está dentro do propósito é você e Deus. Ai, Senhor, o Senhor mandou fazer isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, mas olha quanta luta. Meu filho ficou doente, eu fiquei sem dinheiro, fiquei desempregado. Você está no propósito? Continua no propósito. As lutas não modificam o propósito de Deus na sua vida. Às vezes, intensificam a dificuldade de agir. Mas haja. O pastor estava falando de uma passagem, 3.000 homens morreram. E o que o povo fez? Buscou ao Senhor. Desistiram? Se largaram no chão? Ai, Senhor, não é esse o meu propósito? Não. Buscaram ao Senhor. Então, a minha dificuldade, se estão me perseguindo, se não estão me perseguindo, se emburrar a cara para mim, se não emburrar a cara para mim, eu entrei dando bom dia, ninguém me deu bom dia. Você está no propósito? Continua no propósito. Ah, o pastor disse que agora eu tenho que aconselhar. Eu dei um conselho, a pessoa não quer mais falar comigo. Você está no propósito? Continua no propósito. E deixa Deus trabalhar. Então, voltamos. Versículo 10. Depois, começaram a perseguir. E diz aqui, não podiam resistir à sabedoria pelo qual ele falava. Gente, quando alguém vem contra você e você está no propósito, não se importa. Se você está em Deus, as coisas começam a acontecer.
Em Provérbios 2:6 diz assim, que o Senhor dá a sabedoria, da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. Aqui diz o quê? Que Estevão era cheio de sabedoria. Posso falar? Só ouve a voz de Deus quem está muito próximo. O que Provérbios diz? Da boca dele vem o conhecimento e o entendimento. Estevão, chamado para trabalhar, cuidar das viúvas, distribuir a comida, resolver problemas, estava ouvindo a voz de quem? De Deus. Porque aqui no versículo 10 diz, não podiam resistir à sabedoria. E em Provérbios diz que a sabedoria vem da boca do Pai. Então, se ele estava cheio, é porque ele andava onde? No lugar certo. Ele entendia o propósito. Ele não perdeu tempo em discutir. Ele perdeu tempo, ganhou o tempo, quer dizer, cumprindo o propósito. O meu propósito é esse, eu vou realizar ele. Não importa se vieram discutir. Eu vou continuar fazendo aquilo que eu fui chamado. Amém? Então isso aqui já começa a responder a nossa terceira pergunta. Do que eu estou cheio? Diz aqui que ele estava cheio do Espírito. O que eu estou cheio? Cheio das minhas preocupações? Cheio dos meus momentos? Cheio das caras que eu ando vendo? Ou cheio do Espírito? Ou eu estou no Pai, buscando a sabedoria e o entendimento? Porque com a sabedoria e o entendimento, nós conseguimos cumprir o propósito de Deus. Tem tanta gente que pede, me dá esse dom, me dá esse dom, me dá esse dom. Para quê? Aí já pensou, se Deus fala assim, para que você quer isso? Ah, só para ter? Não. Sabedoria e entendimento. Eu tenho que ouvir e ouvir dele. Mas para eu ouvir dele, eu tenho que estar nele ou nele. Aqui, no meu joelho, orando, buscando, lendo, ganhando tempo com ele. Não adianta eu só aos domingos querer buscar, mas eu ter uma palavra e uma direção para dar ao pastor. Pastor, eu tenho uma palavra. É assim, pô. Aí o pastor faz uma cara assim. Aí você diz assim, ué, mas foi Deus que me deu. Mas você orou, buscou a sabedoria e ao entendimento para apresentar aquilo que Deus te deu. Ou você ouviu de Deus, correu desesperado, ansioso e... Não tem como o pastor entender. Não tem como ninguém entender. Então, se nós estamos nele, nós temos sabedoria e entendimento para realizar o propósito dele. Se no trabalho está difícil e eu tenho sabedoria e entendimento, eu não vou abaixar a cabeça como os outros. Eu vou falar, vamos trabalhar. Porque se nós trabalhamos, nós alcançamos. Se a gente faz o nosso trabalho, porque Deus disse o quê? Para servir o seu patrão como se fosse a quem? A Deus. Então, se eu vou lá para brincar, para ler a Bíblia, para ouvir louvor, para fazer bagunça, eu não estou fazendo o que eu fui. Estou sendo paga, eu estou roubando o meu patrão. Então, se está difícil lá, eu vou me posicionar dentro do meu propósito, onde Deus quer que eu esteja, e vou revelar Ele através das minhas atitudes. Deus abençoou o Egito por amor a seu filho e ao seu povo. Ele vai abençoar seu patrão se o propósito dele for você estar naquele lugar. Então não perde tempo com isso. Ganhe tempo entendendo e ouvindo do Senhor, que vai te dar a sabedoria e o entendimento. Versículo 11. Então, como Estevão era cheio do Espírito Santo, cheio, eles viram que não tinham o que fazer. Então, subornaram homens que disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo, arrebataram e o levaram a Sinédrio.
apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes de Moisés. Todos os que estavam olhando, parei aqui, no 14, vou já para o 15. Eles não puderam compreender, não tinham armas, não tinham que dialogar contra Estevão, porque ele estava cheio de Deus. Ele estava cheio da sabedoria e do entendimento. Quando uma pessoa está cheia, a gente não tem o que dizer. Não tem. Você sente, parece que alguém tapa assim, ó. Você não consegue. Então o que eles fizeram? Armaram. Pegaram testemunhas falsas e apresentaram contra Estevão e o levaram preso. Coitadinho de Estevão. Se eu fosse Estevão, desistiria agora? Não. Por quê? Porque Estevão estava dentro do propósito de Deus. Ai, mas está tão difícil. Se é propósito, vai. Nós estamos vivendo numa época onde a igreja ela está com um costume de achar que só está ligado em Deus quando está tudo bem. Quando o dinheiro está no bolso, quando as contas estão todas pagas, quando está todo mundo com saúde. Se estão te perseguindo, você está em pecado, hein? Tem alguma coisa errada aí, hein? Ó. Fala, não, eu estou no propósito. Pode ser que buscar o dinheiro ou uma solução momentânea para esse problema vai me tirar do propósito. E eu prefiro Deus. Eu prefiro caminhar no propósito. Mas espera aí, Estevão não fez nada de errado. Ele só fez o que era certo. Mas mesmo assim, o propósito de Deus não é o nosso. As escolhas que Ele tem para nós não são as nossas. E no versículo 15, diz que onde estavam Estevão preso, o que aconteceu? Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos, viram o rosto de Estevão como? De anjo. Mas espera aí. Espera aí. Da onde veio isso? Da fonte. Qual é a tua fonte? O que você está cheio? Como você está hoje? Estevão poderia estar chorando, mas a fonte dele era Deus. Ele estava sendo caluniado, difamado, preso e sabia que podia morrer, mas ele estava no propósito. Dentro do propósito, não tem o que negociar. Porque se você se rendeu, se você disse como na música, que a tua alma, só Jesus sustenta, só Jesus enche, só Jesus alimenta, então você tem que estar cheio dele. Você não vai ficar com fome, vai? Não vai. Então, como eu falei, para ele ouvir, ter sabedoria, ele precisou ouvir Deus. Estar próximo de Deus. Nós vemos na Bíblia um homem que desceu com o rosto resplandecendo, que foi Moisés. Por quê? Ele estava o quê? Face a face, cheio. Não precisa dizer que Estevão estava face a face. Ele já diz o quê? Que a sabedoria vem do ouvir. Então, para eu ouvir, eu tenho que estar perto. Se a sabedoria não basta, eu chego mais perto. E o meu rosto faz o quê? Muda. Já não sou mais eu, mas ele vive em mim. Ele não precisou. Senhor, faz uma manifestação aqui. Não. Porque se eu estou perto, se eu estou no propósito, ele manifesta. Na hora que precisa, ele manifesta. Agora eu vou um pouquinho mais além. Não adiantou muita coisa. Cheio do Espírito,
cheio de sabedoria, do entendimento, seu rosto mudou e mesmo assim preso. Ele chorou, mas Senhor, até o meu rosto mudou. Não, quem está no propósito vai até o fim. Quando você está no propósito, tem uma ordem de saída, um ponto. E tem um ponto de chegada. Para eu chegar até lá, eu tenho que estar cheio. Eu tenho que estar na fonte. Eu tenho que buscar. Eu tenho que me alimentar. Para eu conseguir chegar onde? Lá. Não é fácil. Viver no propósito de Deus, quando alguém me diz muita facilidade, eu já fico assim. Não conheço isso aí não, porque a minha Bíblia não mostrou nada disso. Se o meu próprio maior exemplo não me mostrou nada disso, Jesus, então tem alguma coisa errada. A gente estudando a Bíblia, nós aprendemos que não é fácil. Mas Ele sustenta. Ele dá força. E é um amor, uma graça, um alimento que invade, que enche, que transborda, que sacia muito mais do que se eu estivesse na Disney. Eu gostaria de estar na Disney. Eu gostaria de ir à Disney um dia. Mas é muito maior, é muito mais prazeroso e valoroso eu estar no propósito, na dificuldade, cumprindo o que Ele tem para mim, do que eu estar vivendo aos meus próprios prazeres. É muito mais valoroso, porque você vai escutar a voz dele. Você vai estar próximo a ele. E se ele tiver que mudar o teu rosto, ele vai mudar. Mas se ele não tiver que mudar, ele não vai mudar. Tem pessoas que estão esperando coisas mirabolosas para agir. Estou pensando, esperando o fogo cair do céu. Ah, Senhor, eu só vou agir se descer uma labareda de fogo. Senhor, eu só vou se o mar ali, ó, tem uma poça ali. Senhor, se a poça abrir, é o meu sinal. Não. Sabe por quê? Jesus te ensinou que não precisa disso. Com Estevão aconteceu sinais, prodígios e maravilhas. Mas nós fomos chamados a servir. E se na nossa trajetória de propósito for necessário sinais, prodígios, maravilhas, água se abrir, ou o que for, ele vai fazer. Mas se não for, você vai como Jesus, lava os pés, visita, ama, anda junto, cuida. Não são esses sinais que definem se Deus está ou não. Mas é você estar no propósito. Mas Deus, eu tenho visto aquele fulano cai pó de ouro, aquele fulano cai óleo. E eu? Você tem o seu propósito. Não pense que só quando acontecer algo que vai acontecer com você. Não. Esteja no propósito. Há sementes e sementes. Há árvores e árvores. Há frutos e frutos. Há pessoas e há pessoas. Há propósitos e há propósitos. Para que possamos chegar todos a um só lugar. A cumprir apenas um propósito, que é estar nele e com ele por toda a eternidade. Mas nós precisamos caminhar, levantar, dar uma sacudidinha e vamos embora. Precisamos colocar a mão na massa. Precisamos ajudar as viúvas. Precisamos arrumar a distribuição do alimento. Precisamos reconstruir o que caiu. Precisamos fazer novas pontes. Às vezes, construir novas estradas. Tudo pelo propósito. E nós não podemos desanimar. Quando o desânimo vier, corre para o teu quarto. Porque você precisa da boca dele. Você precisa do colo dele.
Você precisa da fonte. Porque eu posso liberar uma palavra, uma oração por você, mas nada vai te alimentar e te saciar mais do que você ouvir dele. Do que você... Quando se prega sobre João e fala, é uma coisa que me deixa assim, com vontade de sair correndo. Porque verbo diz a palavra em ação, em movimento, nunca parada, nunca sentada. Então, eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada. Se você chegar na igreja, eu estou limpando o banheiro, eu estou dando aula para as crianças, eu estou dando aula para os pré-adolescentes, eu estou varrendo a calçada, eu estou botando água na planta, eu estou limpando as cadeiras, eu estou limpando o chão, eu estou fazendo tudo. Por quê? Eu entendi que esse verbo está em mim. Eu entendi que essa fonte de água viva jorra em mim. Então eu não posso perder tempo parada. Eu tenho que me mover. Porque água parada não dá certo. Apodrece, dá mosquito da dengue, ó. Viu? Então eu preciso estar em constante movimento. Porque ele ganhou vida e me deu a vida dele. Então, se eu tenho a vida dele, eu tenho que estar cheia. Eu tenho que estar na fonte certa. E qual é a minha fonte? É ele. Então, ele em momento nenhum me ensinou, descansa aí, fica quietinha. Ai, te alimentei como vocês foram alimentados semana passada. Ai, agora vou descansar. Descansa não, começa a correr. Porque quanto mais você se movimenta, aquilo cresce. Quanto mais você se movimenta, aquilo se renova. Então eu me enchi. Agora eu vou. Porque, já estou cheia. Hoje eu não vou fazer nada não, porque foi tão bom o alimento ontem. Amanhã ainda estou fazendo a digestão. Na quarta também. Na quinta, na sexta. Aí quando chega na outra semana você ia. Estou sem comer há tantos dias. Aí começa a dar uma dor de cabeça espiritual. Você começa a ver tudo ruim. Você começa a ver tudo negativo. Aquilo que naquela semana passou para você como algo... Deus está no controle. Na outra semana você fala, poxa, não é possível que isso está aí. Aí você lembra, eu não me alimentei. Eu não ouvi. Eu não busquei. Então as circunstâncias do mundo, ela vem te abalar. Mas você pode ter certeza, não é que você vai deixar de passar. Você vai passar. Só que o foco não vai ser esse. Não vai te paralisar. Se começar a te paralisar, lembra quando foi a última vez que você se alimentou. Lembra quando foi a última vez que você bebeu dessa água. Lembra quando foi a última vez que você comeu desse pão. Lembra. As necessidades não podem definir como você está. E eu falei na nossa igreja terça-feira. Está faltando a comida na sua casa? Está escasso? Se você está no propósito, o que a oração do Pai Nosso diz? O pão de cada dia, Ele vai te dar. Não se preocupa com amanhã, não. Ah, mas meu irmão está com o armário cheio. Você está dentro do seu propósito. Não vai. Nem que seja um pouquinho cada dia. Porque o povo no deserto reclamava tanto? Porque o maná caía diariamente, não podia guardar. Então você tinha que depender. Aí o povo murmurava, olhava as circunstâncias. Então se está faltando aquilo que você gosta, fica no propósito. Porque o Pai vai te dar. No momento que essa parte do seu propósito for cumprida. Amém? Então vamos lá. No capítulo 7, ele vai começar a falar o sermão de Estevão para aqueles homens. E ele começa a dizer sobre os homens de Deus, que não é o que estamos ouvindo hoje por aí, passaram e mesmo assim permaneceram. Porque eles estavam aonde? Na fonte. Porque quando a gente cumpre o propósito, não importa se nós vamos ser jogados pelos nossos próprios irmãos, como José.
Não importa se eu vou ser escravo, se eu vou ser preso, mas eu vou chegar a ser governador. Porque era o propósito. Não importa como Moisés, como ele fala, que foi perseguido, não foi compreendido pelo seu próprio povo e os seus irmãos. Ele poderia ter sido grande, porque foi criado no Egito. Mas não. Ele foi para onde? Para o propósito. Foi fácil? Não. Ele foi perseguido pelos próprios. Não foi o inimigo, não. Foi aquele que estava do lado. Mas o que Moisés fez? Se você não for, eu não vou. Ele pediu a Deus pelo povo. Por quê? Porque ele estava na fonte. Se Deus disser para você agora sim, ó, sai daí, larga todo mundo porque está todo mundo em pecado. Você vai fazer o quê? Vou embora. Mas se você estiver na fonte e souber os segredos que está nele, você vai dizer: Senhor, os perdoa. Me usa para ajudá-los. Propósito. Requer estar na fonte. Na fonte. Só em Deus nós conseguimos caminhar por todas essas coisas. E ele pega Abrão, tirou da terra, era como se fosse um nômade, né? Aqui tem alimento, estou aqui, ali, e lá, e vai. E o que ele diz? Uma coisa louca. Eu vou te dar tudo isso. Olha, sua descendência vai ser como as estrelas. Mas eu não tenho nem filho. Imagina a dificuldade. Largar tudo, vai para um lugar, fica sozinho, e é preso, e é levado, e vem para cá, e vai para ali, e não tem estabilidade, não tem uma casinha confortável. Estou no propósito. E quando a tua família, os teus amigos se levantarem e dizer para você assim: ah, pô, tu vai continuar fazendo isso? Pô, você não consegue nem ir para um restaurante com a gente que não tem dinheiro para pagar a conta? Estou no propósito. Não é esse alimento. Não é. O teu alimento vem dele. Uma picanha, é bom. Mas isso não vai te saciar. Em uma hora, você vai querer um petisco, uma sobremesa. Agora, esse alimento vai te mover. Esse alimento vai te fazer caminhar. Esse alimento, quando você estiver assim, ó, vai fazer assim, ó. Esse é o alimento que nós precisamos. E ele começou a expor para os seus perseguidores o propósito de Deus. E começou a falar. E com muita sabedoria, cheio do Espírito e entendimento, ninguém pode abrir a boca. Não é verdade? Então vamos lá. No versículo 54, é que ela tem que colocar. Um pouquinho antes do versículo 54, Estevão, ele detalha tudo o que Deus fez. E ele diz: assim os seus pais, vocês fizeram. Assim como mataram, vocês estão matando. Vocês estão causando tudo isso. E ele, depois de explicar tudo, ele liberou um decreto para aqueles homens. E eles disseram assim, ó: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministérios de anjos e não guardaste. Ele estava dizendo para aqueles que tinham a responsabilidade
de falar. Então, se você está dentro do propósito, fazendo aquilo e falando aquilo que o Deus manda para você, não se importa com o que está ao seu redor. E depois disso tudo, ouvindo eles, enfureceram-se no seu coração e rilharam os dentes contra ele. Depois dele anunciar as promessas do Pai, estar cheio, ter o teu rosto transformado, eles tiveram ódio de Estevão. Rilharam os dentes. Agora começa a nossa quinta pergunta. Onde você está olhando? Enquanto eles estavam ali esperando o momento, intentando, cheio de ódio no coração, para onde Estevão estava olhando? Não era para eles. Isso eu garanto a vocês. Ele não estava se importando em como as pessoas ao seu redor estavam. Em como estava a sua situação. Sabe por quê? Já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Mas Estevão, alimentado, na fonte certa, olhando para o lugar certo, estava cheio do Espírito Santo. E fitou os olhos aonde? No céu. Para onde Estevão estava olhando? Para o céu. Para o céu. E viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita. Meu irmão, para que perder tempo olhando para os olhos cheios de ódio, se você pode olhar para o Pai, vê-lo e ver o Filho? Para onde estamos olhando? Só aquele que está muito cheio, ouvindo muito, praticando muito, vai conseguir olhar e ver. Nesse momento, nessa turbulência, estão querendo me matar, mas eu vou olhar para ele. Eu sei que eu vou morrer, mas eu vou olhar para ele. Eu sei que vão deixar de ser meus amigos, porque eu não posso mais bancar as festinhas, mas eu vou olhar para ele. Eu sei que eu vou perder muitos dias de praia e festa, mas eu vou olhar para ele. Eu vou assumir o compromisso com o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas como não bastasse ele ver, como eu disse na terça-feira na minha igreja, se eu dissesse isso dentro da minha igreja, me matavam. Eu falava assim, a pastora está muito louca. Se eu dissesse assim, irmãos, acabei de ver o trono. E Deus assentado e Jesus do lado. Os meus próprios irmãos iam dizer no final do culto, acho que a pastora está precisando de um Rivotril. Estevão não só viu, mas ele era tão cheio que ele falou. Ele, antes de morrer, ele falou para os acusadores dele, vamos lá. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eu não estou nem aí se você está vindo contra mim. Se eu vou morrer, não me importa, porque eu já morri quando eu aceitei ele. Já não vivo mais. Eu ainda vou te contar o que eu estou vendo. Não foi para o irmão que compartilha os mesmos sonhos, não. Foi para os acusadores. Eu vejo.
Não importa o que você quer fazer comigo, importa para onde eu estou indo. Vocês vão me matar? É lucro. Eu estou indo. Eu já vi o meu destino. Eu já vi a minha casa. Eu já vi para onde eu estou indo. Quer me perseguir, quer me matar, não importa. Eu sei. E ainda vou te dizer, estou indo. Eu vou encontrar ele. Eu sempre estive tão perto. Agora eu vou ficar mais perto. Porque é o que importa. Era estar com ele. E no versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, arremetaram contra ele e o lançaram fora da cidade. Aqui. Já falei, pastora. Já jejuei. Já conversei com meu irmão. Já conversei com meu vizinho. Acho que eu não tenho Deus. Se você está no propósito, continua no propósito. Ele fez sinais, prodígios, maravilhas, viu os céus, teve seu rosto transformado, anunciou o reino e foi levado para ser apedrejado. Ele estava contra o propósito de Deus? Não. Ele estava no propósito de Deus. Não importam as circunstâncias quando estamos no propósito de Deus. Para os homens, a vitória, ela é visível. Mas para Deus, ela é invisível. Ela é invisível. Para aqueles homens, a vitória era apedrejar Pedro. Mas para Deus, era a vitória de Estevão. Não foque no que o mundo está dizendo. Não foque que a tua vitória é essa gana que está no mundo em ganhar coisas terrenas. Foque nele. Ande nele e com ele. Não é fácil, mas ele sustenta. Amém? E no versículo continua. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremetaram contra ele. E o lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Primeira grande colheita. Para uma árvore nascer, a semente tem que o quê? Morrer. A semente morreu, mas cresceu uma outra árvore. Deus tem um propósito na sua vida. Amém? E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz. O que ele clamou em alta voz? Tu tem que estar muito cheio. Tu tem que estar muito junto, muito próximo, muito certo do que você está vendo. Estão te matando. E ele fez como quem? Como Moisés, que não abandonou o povo. Não lhe imputes esse pecado. Só uma pessoa movida pelo Espírito Santo de Deus, que está olhando para o alto, caminhando no propósito, pode perdoar quem está se matando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nesse momento eu quero dizer para vocês, nós chegamos num tempo como igreja que não tem mais como brincar. Não tem mais como ficar parado. Parece que eu estava aqui semana passada. Nós estamos em dias de ultimatos, de decretos, de palavras que não são lançadas ao vento. É tempo de sacudir as poeiras. É tempo de caminhar dentro do propósito de Deus para a vida de vocês. Porque o teu propósito se une ao do teu irmão. Nós não podemos ser incircunstanciais. Nós temos que ser incircunstanciais.
não somos dependentes do que nos cerca. As nossas circunstâncias não nos definem. O que tem dentro de mim define como eu vou passar pelas circunstâncias. Do que eu estou cheio, do que eu estou me alimentando, do que eu estou ouvindo. E isso vai determinar se eu estou no propósito ou não. E se você tiver que um dia pegar o microfone para pregar, Deus vai te dar a oportunidade. Se você tiver que estar em um departamento, Deus vai te dar a oportunidade. Enquanto não chegou essa hora, comece no propósito. Se alinha com Deus naquilo que Ele tem para você. Porque se no momento é a cantina que você vai servir, pode ter certeza que esse é o tempo que o Senhor está trabalhando na sua vida. Se é limpando a igreja, esse é o tempo que Ele está ajustando o que precisa. Se você está passando por perseguições, esse é o tempo que Ele está dizendo para mim. É em mim que você vai passar por isso tudo. A fonte jorra 24 horas por dia. Eu lembro que o dia que eu vim aqui, eu falei para vocês que Deus disse que seria como o sol e Ele trilharia com o próprio dedo o caminho de vocês. Mas assim como Israel passou por momentos difíceis, vocês passaram e vão passar. Mas não se posicionem como o povo que murmurou. Se posicionem como Moisés, como Estevão, que vão olhar para o alto e vão caminhar. Estevão estava sozinho, mas vocês não estão sozinhos. Vocês têm uns aos outros para romper, para sustentar, para ajudar, para dar as mãos. Se posicionem, se levantem. Aceitem o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Se continuar lutando, eu costumo dizer para o meu marido, eu quando chegar diante do Pai, eu quero que Ele me diga assim, a sua vida valeu a pena. Não importa se foi limpando o chão, mas valeu a pena. Eu agradei Ele. Se posicione. Se posicione. Não espera ficar tudo perfeito para se posicionar, não. Sacode isso aí e anda. Porque vai chegar um tempo que você vai correr do seu propósito. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar vocês a orarem, a estarem de pé. Enquanto eu estava aqui na oração, no louvor, veio a passagem do cego. E eu falei para Deus, Deus, hoje eu posso estar cega espiritualmente. Eu vejo. Mas eu quero que as minhas vendas caiam. Quero outro campo. Porque eu preciso saber com quem eu estou lutando. Para onde estou indo. Que o Senhor nesta noite desate sobre vocês tudo aquilo que for necessário para este novo tempo, para este novo caminho. Que as armas sejam liberadas sobre as mãos de vocês. Que sobre a mão de vocês haja um adestramento vindo da fonte. Onde os olhos de vocês consigam ver sobre vocês. Busquem ao Senhor. Não pensem agora nos métodos. Busquem ao Senhor. E caminhem. Que todas as coisas vão começar a acontecer. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Primeiramente, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e está fazendo neste lugar. Porque Tu és o Deus deste lugar. Tu és o Senhor deste lugar. E não há outro Deus que seja o Rei. O Teu trono está neste lugar. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está liberando sobre este lugar, sobre estas vidas, Senhor. Nós te agradecemos pela capacitação vinda dos céus, Senhor, sobre este lugar.
Senhor, eu te peço que tu comeces, Senhor, a ungir os teus filhos, capacitar, adestrar, ensinar, instruir, Senhor, ó Deus, para estes tempos, Senhor, ó Deus, que estão por vir. Chega de estar recluso, chega de estar guardado. É o momento de ir, de romper, de lutar, de trabalhar, Senhor, para o teu reino. Senhor, eu te peço, forja as armas, ensina-os, Senhor, na intimidade a usar as armas, porque nada melhor do que aprender do Criador como usar tudo aquilo que é fornecido. Senhor, eu te peço, libera os teus anjos para guardar e cercar, Senhor, este lugar. Muda a história desta rua, muda a história deste bairro. Senhor, oh Deus, a violência, Senhor, vai ter que recuar, porque os teus filhos estão entendendo que é um novo tempo, um tempo de guerrear, um tempo de caminhar, um tempo de romper as barreiras, Senhor, ao redor. Senhor, como já foi destronado as muralhas. Senhor, eu te peço que agora os teus filhos comecem a jorrar as fontes das portas para fora. Todas as palavras contrárias a esta igreja neste bairro, nós declaramos agora que serão recolhidas, serão desfeitas, em nome de Jesus. E a tua palavra, que é verdadeira, irá tocar os corações dessa localidade. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que as famílias começarão a ser restauradas. Os relacionamentos dos filhos, com os pais, Senhor, serão renovados, Senhor, ó Deus, e nós veremos a violência diminuir, nós veremos a segurança dos teus filhos chegando a este lugar. Capacita estes, Senhor, para receber os outros que estão chegando. Capacita-os, Senhor, dá o amor que vem do teu coração, aquele amor que só tem quem anda contigo, Senhor, para os perdidos, os aflitos, os famintos, as viúvas. Levanta Estevãos, Senhor, neste lugar. Estevãos nesse lugar, que não se importam com a posição que estão, mas te buscam, são cheios, andam contigo e olham para ti, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu tenho convicção no Deus que eu sirvo. Eu tenho convicção que tu estás nesse lugar e tu irás com o teu próprio dedo mover cada um dos seus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Peraí, lá. Glória a Deus. Nós estamos felizes